Não preciso de direito internacional. Só há uma coisa que pode me parar: minha própria moralidade, disse Donald Trump em uma entrevista ao The New York Times. Essas palavras foram ditas em um contexto muito específico: o surgimento de um novo objetivo para o presidente dos Estados Unidos, e esse objetivo é a Groenlândia. Trump argumenta que tomar o controle da ilha é essencial para a segurança nacional dos Estados Unidos. Os governos da Dinamarca e da Groenlândia, por sua vez, estão dispostos a expandir a cooperação com Washington, mas não vender a ilha. Para o presidente americano, isso não é suficiente. Como resultado, as tensões continuam a aumentar. Um relatório recentemente vazado do Ministério da Defesa da Dinamarca alerta que os Estados Unidos estão coletando dados sensíveis sobre bases militares, portos e aeroportos na Groenlândia. Combinado com as ameaças de Trump, que se recusou explicitamente a descartar a tomada do controle da Groenlândia pela força, isso envia um sinal extremamente perigoso. Os governos europeus estão tratando a retórica de Trump com a máxima seriedade. França, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e Finlândia decidiram até mesmo enviar tropas para a Groenlândia a fim de fortalecer as defesas da ilha contra provocações hostis. Mas Trump não desistiu. Ele começou a ameaçar os países europeus com tarifas adicionais. Uma Bruxelas abalada, por sua vez, considerou medidas retaliatórias contra empresas americanas. As relações entre os Estados Unidos e a Europa não estavam tão tensas há muito tempo. Como se isso não bastasse, Trump propôs um novo formato para um suposto Conselho da Paz, para o qual convidou vários líderes mundiais, incluindo Vladimir Putin e Alexander Lukashenko. No distante Ártico, o que se desenrola não é apenas uma disputa sobre o futuro da Groenlândia, mas uma luta pelo futuro de toda a Aliança do Atlântico Norte. Donald Trump não é o primeiro americano a buscar controle sobre a Groenlândia. As origens do interesse dos Estados Unidos na ilha remontam a 1867, quando o secretário de Estado William Seward, o mesmo homem que negociou a compra do Alasca da Rússia, propôs expandir as fronteiras dos Estados Unidos, comprando a Groenlândia e a Islândia do Reino da Dinamarca. Embora o plano tenha fracassado, a proposta de Seward deixou uma marca duradoura no pensamento estratégico americano. A partir daquele momento, a Groenlândia passou a ser vista como uma extensão natural do continente norte-americano e uma peça-chave para completar o domínio dos Estados Unidos sobre o hemisfério ocidental. Os Estados Unidos chegaram mais perto de adquirir a Groenlândia durante a presidência de Harry Truman. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha esteve sob controle militar americano e, com o confronto com a União Soviética se aproximando, Washington estava determinado a mantê-la assim permanentemente. Em 1946, a administração Truman ofereceu formalmente à Dinamarca $100 milhões em ouro pela ilha. Notavelmente, a proposta dos Estados Unidos também incluía uma opção alternativa: uma troca de áreas estrategicamente importantes da Groenlândia por territórios ricos em petróleo perto de Point Barrow, no Alasca, hoje lar do maior campo de petróleo da América do Norte. Apesar das severas dificuldades econômicas do pós-guerra, a Dinamarca acabou por rejeitar a oferta de Truman. Em vez disso, ambos os lados chegaram a um compromisso que serviu aos seus respectivos interesses. Em 1951, os Estados Unidos e a Dinamarca assinaram um acordo de defesa da Groenlândia, que efetivamente consagrou o papel de Washington como principal garantidor da segurança da ilha, enquanto reduzia o papel da Dinamarca, em grande parte, ao de um administrador civil. O acordo concedeu aos Estados Unidos direitos extensivos, incluindo a autoridade para estabelecer as chamadas áreas de defesa na Groenlândia, zonas que, na prática, estavam isentas de jurisdição dinamarquesa. Sob este acordo, os Estados Unidos construíram mais de uma dúzia de bases militares na ilha. No auge da Guerra Fria, cerca de 10 mil soldados americanos estavam estacionados lá. Naquele momento, os militares dos Estados Unidos representavam quase 30% de toda a população da Ilha Verde. Com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos gradualmente reduziram sua presença na Groenlândia, fechando bases sucessivas e retirando tropas. Essa pausa estratégica no Ártico, no entanto, durou pouco. Desde cerca de 2010, testemunhamos não apenas uma expansão constante da presença da Rússia na região, mas também a chegada de um novo ator, a República Popular da China.
Combinada com as mudanças climáticas e o derretimento do gelo ártico, a competição pela região se transformou em uma corrida implacável por recursos estratégicos e novas rotas comerciais. A Groenlândia, enquanto isso, encontrou-se no centro dessa luta. É difícil subestimar a importância estratégica da Groenlândia para Washington e para o planejamento da segurança nacional dos Estados Unidos. Comecemos pela dimensão militar. A base espacial de Pituffik, conhecida até 2023 como Base Aérea de Thule, é a instalação militar mais setentrional operada pelos Estados Unidos. Ela serve como os olhos e ouvidos da arquitetura de defesa daquele país. A importância de Pituffik decorre de sua localização geográfica única, que permite a cobertura de radar de áreas inacessíveis a outros sistemas terrestres. No coração da base está o Sistema de Alerta Antecipado de Mísseis Balísticos, BMEWS, uma rede de radares capazes de detectar e rastrear mísseis balísticos intercontinentais lançados pela Rússia ou China em direção à América do Norte sobre o Ártico e o Polo Norte. Sem os dados de Pituffik, o tempo de resposta de Washington a um ataque nuclear seria drasticamente reduzido, minando a credibilidade da dissuasão nuclear daquele país. Nos últimos anos, a base também ganhou importância no domínio espacial. Agora operada pela Força Espacial dos Estados Unidos, Pituffik desempenha um papel crítico no monitoramento de satélites e objetos em órbita polar. No entanto, o valor estratégico da Groenlândia vai muito além da defesa antimísseis. A ilha também forma o pilar ocidental da chamada Passagem Jiuk, Groenlândia, Islândia e Reino Unido. Este ponto de estrangulamento marítimo separa o Mar da Noruega do Atlântico Aberto. O controle da passagem Jiuk é estrategicamente vital não apenas para a segurança dos Estados Unidos, mas para toda a Aliança do Atlântico Norte. Voltando à China. A escala das ambições árticas da China é melhor ilustrada pelo fato de que, em 2018, Pequim se declarou um estado quase ártico. A política da China na região segue uma abordagem de duas vias. Por um lado, Pequim busca desenvolver o que chama de Rota da Seda Polar. Por outro, visa garantir pontos de apoio permanentes no Ártico, assumindo o controle de infraestruturas estratégicas e obtendo acesso a depósitos locais de elementos de terras raras. Em 2018, a estatal chinesa China Communications Construction Company esteve perto de garantir um contrato de aproximadamente 550 milhões de dólares para modernizar os aeroportos da Groenlândia em Nuuk, Ilulissat e Qaqortoq. Sob pressão dos Estados Unidos, no entanto, o governo dinamarquês interveio e bloqueou a oferta chinesa. Um fracasso semelhante se seguiu à tentativa da China de adquirir a base naval de Gronedal, no sul da Groenlândia. Os esforços chineses para obter controle sobre os depósitos de terras raras da Groenlândia também fracassaram. Embora a China já controle cerca de 60% da mineração global de terras raras e aproximadamente 90% de seu processamento, obter acesso aos recursos da Groenlândia ainda seria de enorme valor para Pequim, pois consolidaria ainda mais o monopólio chinês. Sob a camada de gelo da Groenlândia, encontram-se uma das maiores reservas inexploradas de matérias-primas estratégicas do mundo. De acordo com relatórios do Serviço Geológico dos Estados Unidos e dos Serviços Geológicos da Dinamarca, a ilha contém depósitos de 25 das 34 matérias-primas classificadas como críticas pela União Europeia e 43 dos 50 minerais considerados vitais para a segurança nacional dos Estados Unidos. O estado da disputa entre Estados Unidos e China pelos recursos da Groenlândia é melhor ilustrado pelo destino de dois projetos de mineração emblemáticos, Kavanefjeld e Tambres. Kavanefjeld é propriedade da Energy Transition Minerals, uma empresa ligada ao capital chinês. Apesar da imensa riqueza mineral do local, a mineração nunca começou. Por quê? Em 2021, após a vitória eleitoral do partido Inuit Ataqatigiit nas eleições parlamentares da Groenlândia, a ilha introduziu uma proibição à mineração de urânio. Como o urânio ocorre junto com elementos de terras raras em Kavanefjeld, a proibição selou efetivamente o destino do projeto. Embora as preocupações ambientais fossem a justificativa oficial, analistas apontam a satisfação silenciosa de Washington por ter bloqueado o acesso chinês, especialmente considerando que o segundo grande projeto de mineração, Tambres, apoiado por capital americano, avançou a todo vapor. O projeto Tambres contém elementos de terras raras pesadas estrategicamente importantes, como disprósio e térbio, mas, crucialmente, não contém um problemático urânio.
Em 2025, o Exim Bank, apoiado pelo governo dos Estados Unidos, ofereceu um empréstimo de 120 milhões de dólares para apoiar o desenvolvimento de Tambrez. Em janeiro de 2026, foi anunciada a criação de uma joint venture, prevendo o envio de matéria-prima da Groenlândia para a Arábia Saudita para processamento, seguido pelo transporte de metais refinados para os Estados Unidos para uso na indústria de defesa americana. Como podemos ver, a presença real da China na Groenlândia permanece mínima. Mesmo quando Pequim consegue garantir um contrato, sua implementação é normalmente bloqueada, seja pelos Estados Unidos ou por restrições ambientais e climáticas. Nada, no entanto, sugere que esses reveses repetidos tenham desencorajado a China de buscar um ponto de apoio na região. Pelo contrário, à medida que as mudanças climáticas se aceleram e a calota de gelo do Ártico continua a derreter, abrindo novas rotas de navegação, a disputa pelo Ártico está apenas começando a se intensificar. Ao mesmo tempo, Moscou está investindo pesadamente na infraestrutura da Rota Marítima do Norte, que corre ao longo da costa norte da Rússia e faz parte da passagem do Nordeste ligando o Atlântico e o Pacífico. Por enquanto, algumas seções da Rota Marítima do Norte permanecem livres de gelo por apenas cerca de 2 meses por ano, mas as mudanças climáticas estão avançando tão rapidamente que essa situação pode mudar drasticamente nas próximas décadas. Pequim está apostando precisamente nesse resultado, buscando estabelecer uma chamada Rota da Seta Polar, que se sobrepõe em grande parte à Rota Marítima do Norte da Rússia. Nesse contexto, a Groenlândia se torna essencial. O controle da ilha permite aos Estados Unidos projetar poder em direção ao Mar de Barents, restringindo severamente a liberdade de movimento da frota norte da Rússia. Em termos mais claros, no caso de um conflito, a Groenlândia funcionaria como um porta-aviões inafundável, fechando a passagem de Uk e bloqueando efetivamente as forças navais russas de saírem para águas abertas do Atlântico. Neste palco geopolítico cuidadosamente preparado, entra agora Donald Trump. O presidente argumenta que o controle total dos Estados Unidos sobre a Groenlândia é essencial do ponto de vista da segurança nacional americana. Ele destaca o papel da Groenlândia no chamado Projeto Golden Dome, um novo sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos. Entre seus argumentos, Trump também aponta para a vasta riqueza natural da ilha, escondida sob uma espessa camada de gelo. Segundo o presidente, se os Estados Unidos não tomarem o controle da Groenlândia, a ilha inevitavelmente cairá em mãos russas ou chinesas, enquanto a Dinamarca e seus aliados europeus não conseguiriam responder de forma significativa. No entanto, esses argumentos são em grande parte falhos e desconectados de dados concretos. Como já observamos, todas as tentativas chinesas de obter um ponto de apoio na Groenlândia terminaram em fracasso. Cada vez que Washington sinalizou sua oposição a um projeto chinês para a Dinamarca e a Groenlândia, as objeções americanas foram levadas em conta, e a China, de uma forma ou de outra, foi removida da equação. Quanto à riqueza natural da Groenlândia, a ilha de fato possui vastos depósitos de elementos de terras raras, bem como petróleo e gás natural. Porém, a falta de infraestrutura e o clima rigoroso tornam a extração extremamente cara, embora isso possa mudar rapidamente nas próximas décadas. A questão central, contudo, reside na população local da Groenlândia. Sob a Lei de Autogoverno da Groenlândia de 2009, os habitantes da ilha detêm direitos exclusivos para gerenciar e se beneficiar de seus recursos naturais. Nos últimos anos, as autoridades da Groenlândia adotaram uma série de decisões que restringem drasticamente a exploração de recursos. Em 2021, o governo introduziu uma proibição à mineração de urânio, bem como a projetos em que o urânio apareceria como subproduto, matando efetivamente o projeto Kvanefjeld. No mesmo ano, o governo da Groenlândia também decidiu parar de emitir novas licenças para a exploração de petróleo e gás. Apesar dessas restrições, os investidores americanos têm poucos motivos para reclamar. O projeto Tambrez, ligado aos Estados Unidos, focado na extração de elementos de terras raras limpos sem urânio, continua a se expandir. O governo da Groenlândia deposita uma esperança considerável neste projeto, vendo as receitas resultantes como um caminho potencial para reduzir a dependência de subsídios dinamarqueses. O mais equivocado dos argumentos de Donald Trump, no entanto, é sua alegação central de que a segurança nacional exige o controle dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos mantinham cerca de 10 mil pessoas e mais de uma dúzia de bases militares na ilha. Hoje, opera apenas uma base, a Base Espacial de Pitufik, com aproximadamente 150 soldados. Ninguém, nem o governo dinamarquês, nem o governo da Groenlândia, pressionou Washington a reduzir sua presença militar.
Essa decisão foi tomada inteiramente pelos próprios Estados Unidos. Lars Løkke Rasmussen, ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, que visitou a Casa Branca no início de janeiro, deixou claro que o governo dinamarquês não vê obstáculos para que os Estados Unidos aumentem sua presença militar na Groenlândia, se Washington assim o desejar. A Dinamarca tem apenas uma condição: que qualquer expansão ocorra no âmbito dos acordos existentes, ou seja, o Acordo de Defesa da Groenlândia de 1951. As autoridades locais da Groenlândia adotaram a mesma posição. Em outras palavras, não há nada que impeça os Estados Unidos de novamente enviar 10.000 soldados para a ilha, como fez durante a Guerra Fria, ou de construir componentes do sistema de defesa antimísseis Golden Dome na Groenlândia. Mas nem essa situação satisfaz Donald Trump. Por quê? Porque isso não se trata de fato da segurança dos Estados Unidos ou da Groenlândia. Pelo menos, não apenas disso. Uma dimensão crucial e muitas vezes negligenciada da questão é que a questão da Groenlândia serve como um pretexto conveniente para escalar as tensões entre os Estados Unidos e a União Europeia e para aprofundar as divisões internas dentro da própria União, algo que podemos observar se desenrolando quase em tempo real. Enquanto alguns Estados-membros da União Europeia estão determinados a defender a autonomia da Groenlândia, outros assistem de lado e outros ainda torcem silenciosamente pelos Estados Unidos em sua expansão no Ártico. Isso pode soar como uma estratégia distintamente maquiavélica, mas a administração Trump não tem escondido suas intenções. Na nova Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada em dezembro passado, Washington confirma abertamente que está trabalhando para minar a coesão da União Europeia e construir na Europa o que os estrategistas americanos descrevem como um bloco de nações saudáveis da Europa Central, Oriental e do Sul, alinhado em torno dos Estados Unidos. A Groenlândia é simplesmente mais um passo para realizar essa visão de uma Europa dividida. Essa abordagem também se encaixa em um padrão conhecido: o sistemático rebaixamento e a burla das atuais instituições multilaterais como as Nações Unidas. Sua materialização seria o proposto Conselho da Paz. Trump o idealiza como uma organização encarregada de construir a paz e estabilizar zonas de conflito, como Gaza, onde a ONU, convenhamos, falhou. O Conselho operaria sob suas próprias regras de adesão e direitos de voto. Assentos permanentes, por exemplo, estariam disponíveis para estados dispostos a pagar pelo menos $1 bilhão. Na prática, porém, a estrutura do Conselho concentraria o verdadeiro poder de decisão nas mãos, quem diria, do próprio Donald Trump. Há rumores de que convites foram enviados a cerca de 50 líderes mundiais. Como mostra o mapa, mais de 2 dezenas já aceitaram oficialmente, incluindo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o presidente belarrusso Alexander Lukashenko. Sem surpresa, o ceticismo veio de países da União Europeia, bem como da Rússia e da China. França, Itália, Alemanha, Noruega, Eslovênia e Suécia rejeitaram oficialmente o convite. Também vale notar que tomar o controle da Groenlândia se encaixa perfeitamente em outro objetivo central da nova estratégia de segurança americana: alcançar a supremacia total dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, em linha com a chamada Doutrina Monroe. Se a Groenlândia ficasse sob controle dos Estados Unidos, Washington colocaria efetivamente o Canadá em um cerco estratégico, em um momento em que a administração Trump também busca subordinar Ottawa geopoliticamente. Isso não é surpreendente. Já em 1867, o secretário de Estado William Seward via a Groenlândia como uma ponte para estender o poder americano em direção ao Canadá. Finalmente, não podemos ignorar as motivações que são puramente pessoais e psicológicas. Após anos observando Donald Trump no palco da grande geopolítica, uma coisa é abundantemente clara: ele quer garantir seu lugar na história por quaisquer meios significativos necessários. Um prêmio Nobel da Paz pode parecer atraente, mas tornar-se o presidente que expandiu o território dos Estados Unidos em 22%, apenas com a Groenlândia, ou em até 124%, Groenlândia mais Canadá, lhe garantiria um lugar no topo do panteão americano, pelo menos na própria imaginação de Trump. Essa realidade ressalta uma verdade preocupante: impulsos estritamente egoístas e pessoais podem moldar o destino do mundo tão poderosamente quanto forças duradouras como geografia, demografia ou tecnologia. Para os 57 mil habitantes da Groenlândia, a maioria deles inuits, o súbito aumento do interesse global em sua ilha é uma faca de 2 gumes. O desejo de soberania total em relação à Dinamarca é profundo.
pesquisas conduzidas em 2025 mostram que até 84% dos groenlandenses apoiam a independência. No entanto, substituir a dependência da Dinamarca por uma nova dependência dos Estados Unidos tem pouco apoio público. Quando questionados sobre com qual país prefeririam se alinhar politicamente, 85% dos entrevistados disseram favorecer uma associação frouxa com Copenhague em detrimento da incorporação por Washington. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jace Frederik Nielsen, está, portanto, andando na corda bamba. Ele rejeita firmemente a ideia de vender a ilha, ao mesmo tempo em que enfatiza que a Groenlândia está aberta para negócios e ansiosa para cooperar com os Estados Unidos em uma base de parceria, vendo isso como uma oportunidade para desenvolvimento em vez de subordinação. O obstáculo central no caminho para a independência é econômico. A Groenlândia permanece dependente de um subsídio anual dinamarquês que em 2025 totalizou cerca de 600 milhões de dólares. Essa transferência representa mais de 50% das receitas públicas da Groenlândia e cerca de 20% do PIB da ilha. Sem ela, manter os níveis atuais de serviços públicos, de educação e saúde, por exemplo, seria impossível. Ao mesmo tempo, pesquisas mostram consistentemente que os groenlandenses apoiam a independência apenas se isso não levar a um declínio em seu padrão de vida. Washington insinuou que poderia assumir o fardo financeiro de sustentar a ilha. Investimentos em mineração e turismo, argumenta-se, poderia substituir o subsídio dinamarquês. Mas especialistas alertam que mesmo uma rápida expansão da mineração dificilmente preencheria a lacuna deixada pelas transferências dinamarquesas no futuro próximo. A retórica agressiva de Donald Trump colocou a Dinamarca em estado de crise. A primeira-ministra Mette Frederiksen está tentando encontrar um equilíbrio delicado, defendendo a autonomia da Groenlândia enquanto tenta preservar boas relações com os Estados Unidos. Para Copenhague, perder a Groenlândia seria um desastre geopolítico, reduzindo a Dinamarca de uma potência ártica para um pequeno estado europeu. Os esforços da Dinamarca estão sendo apoiados pela União Europeia, que está cada vez mais alarmada com as crescentes tensões no Ártico. Bruxelas planeja dobrar seus gastos na Groenlândia para 530 milhões de euros entre 2028 e 2034, com o objetivo de ancorar a ilha mais firmemente na Europa. Os fundos da União Europeia devem ser direcionados para o desenvolvimento de recursos naturais com base em um modelo de desenvolvimento sustentável apresentado como uma alternativa à abordagem mais transacional de Washington. É duvidoso, porém, que essa iniciativa europeia consiga frear as ambições expansionistas de Donald Trump. Dentro da Casa Branca, múltiplos cenários estão sendo traçados sobre como o controle sobre a Groenlândia poderia ser alcançado, variando de ofertas de compra, passando por pressão econômica até coerção direta. Do ponto de vista de Washington, a opção mais vantajosa seria a compra direta da Groenlândia, mas nem Copenhague nem Nuuk estão dispostos a concordar com tal acordo. Outro cenário pacífico envolveria a Groenlândia declarar a independência da Dinamarca e, em seguida, assinar um acordo de livre associação com os Estados Unidos. Sob tal arranjo, a Groenlândia entraria na esfera de influência americana em termos semelhantes aos que governam estados insulares do Pacífico, como Palau ou as Ilhas Marshall. Como os dados das pesquisas deixam claro, no entanto, essa opção carece de apoio popular na Groenlândia. Os Estados Unidos têm outras ferramentas à sua disposição. Um caminho concebível é o que poderia ser chamado de anexação econômica, na qual a economia da Groenlândia é gradualmente absorvida pelo capital americano. Ao financiar infraestrutura crítica e extração de recursos, Washington poderia marginalizar Copenhague ao longo do tempo, criando uma situação em que a Groenlândia, embora permanecendo formalmente parte do Reino da Dinamarca, funcionaria na prática como um protetorado econômico dos Estados Unidos. Finalmente, Washington poderia optar por medidas mais drásticas. A administração Trump já sinalizou disposição para aplicar coerção econômica contra a Dinamarca. O presidente anunciou que a Dinamarca, juntamente com outros países europeus que enviaram tropas para a Groenlândia, enfrentaria tarifas de 10% a partir de fevereiro, subindo para 25% em 1º de junho. É duvidoso que isso quebre a resistência europeia. Em resposta, os governos da União Europeia começaram a discutir a ativação do chamado instrumento anticoerção, uma opção nuclear econômica que, se implantada, restringiria o acesso de empresas dos Estados Unidos ao mercado europeu, infligindo perdas multibilionárias. Porém, mais uma vez, Trump, fiel ao seu estilo, começou a recuar das suas ameaças de tarifas logo após a reunião de Davos. Mas isso provavelmente não marca o fim da saga da Groenlândia.
O gelo do Ártico, ao que tudo indica, permanecerá firmemente no radar de Donald John Trump durante o resto do seu mandato.